Estamos terminando el segundo día de FutureCon 2012 y nos visita Anderson André, que trabaja en Cisco en el área de Carrier Relations, ¿no? Y vamos a estar haciendo la entrevista en bilingüe. Yo voy a estar preguntando en español, Anderson contestará en portugués, así todos nos vamos entendiendo. Anderson, bienvenido a Telesemana. Muito obrigado. Un placer tenerte aquí. Cuéntanos un poco qué está presentando Cisco aquí hoy con respecto al Wi-Fi offloading, que es un tema que cada vez tiene más importancia, no solo en Brasil, sino en todo el mundo, ¿no? São dois aspectos aqui. Hoje esse tema de Wi-Fi offload, ele cresceu muito pela conta do 4G, do LTE. LTE hoje é uma tecnologia muito importante para as operadoras móveis, como rádio, mas não é uma tecnologia de rádio, é uma tecnologia de dados. Como tecnologia de dados, ela, diferentemente do modelo tradicional de telefonia como a gente conhece, ela exige uma quantidade de banda dentro do segmento das operadoras móveis que nunca foi exigido antes. Então, o que acontece nesse aspecto? O segmento de rádio que você tem disponível, ele tem um espectro finito. E dentro desse espectro finito, você utiliza, se você deixar aquilo ali para ser utilizado por usuários de internet, sendo consumido como dados puramente, você quase não vai ter voz. Então ele vai ser 100% consumido. Você tem problemas sérios em relação a isso. Primeiro porque você vai ter usuários usando ou os usuários que não vão estar usando. Então esse já é o primeiro problema de impacto, de experiência do usuário muito ruim. O segundo aspecto que tem em relação a isso é que o segmento você tem de espectro de rádio é finito, logo aquele recurso finito se esgota. O terceiro aspecto que você tem em relação a isso é que as próprias operadoras, para trazerem essa necessidade de dados que os usuários vão estar utilizando em banda larga móvel, ela exige que o que a gente chama de cada estação rádio base, cada BTS, você tenha um grande tubo indo para a internet. Isso se torna inviável economicamente. Então esse é o primeiro aspecto, se refere a consumo de um recurso muito valioso, que é o espectro de rádio, por uma aplicação de dados, que é esse acesso em banda larga móvel. Nós fizemos um estudo também, e foi uma das coisas que nós apresentamos hoje pela manhã, pelo presidente da Cisco do Brasil, foi um estudo sobre comportamento dos usuários em relação ao Wi-Fi. E a coisa mais interessante que você obteve, mais de 80% dos usuários de smartphone, dos usuários que têm iPad, dos usuários que têm PC, eles utilizam mais de 80%, aonde eles tiverem cobertura com algum tipo de espectro de rádio e Wi-Fi, eles utilizam Wi-Fi. Pela percepção melhor de banda disponível, pela facilidade no equipamento, seja no smartphone, no iPad, no tablet, no PC, de você ter o recurso de Wi-Fi, é uma coisa natural para eles, né? E as operadoras viram isso como uma oportunidade, né? Então esse é o grande momento que nós vivemos nesse sentido. É o chamado Wi-Fi offload, ou seja, tirar a parte toda a utilização de banda larga móvel para uma rede Wi-Fi, mas uma rede Wi-Fi diferente daquela rede Wi-Fi tradicional que nós conhecemos. É uma rede que é um Wi-Fi Carrier Class, é um Wi-Fi de operadora. No sé si usted recuerda, hace 10 años había algunas empresas que decían que en el futuro, cuando había el debate de las licencias 3G y los altos precios que se pagaban en Alemania por las licencias, hubo gente que decía que por el precio de una licencia 3G del espectro, un operador podría cubrir toda Alemania de puntos Wi-Fi, hotspots y ofrecer. Y en aquella época la gente dijo, está usted loco. Parece que ahora eso se está revirtiendo. Wi-Fi va a ser un componente muy importante. ¿Puede llegar a ser tan importante como la macrocelda? Teniendo en cuenta estos datos, que el 80% del uso cuando tienes dos redes es Wi-Fi. Olha, não apenas pode ser, como já é. Nós temos um estudo de caso feito especificamente aqui no Brasil. Temos outros mundialmente, né, onde você vê a relação de custo
de uma infraestrutura do que a gente chama SP, Service Provider Wi-Fi, uma estrutura de cobertura similar em 3G. Okay. Né? 4G mais caro ainda, mas vamos colocar com 3G. Só para você ter no Brasil, nesse estudo que nós fizemos, nós tivemos uma relação de custo do Wi-Fi offload, do SP Wi-Fi, contra 3G de 1/8 do preço. Em favor de Wi-Fi? Em favor do Wi-Fi. Então, é uma diferença muito grande. Além de que, veja, essa infraestrutura aqui é uma estrutura natural. Muitos usuários já têm isso em casa, já estão acostumados a ter um acesso Wi-Fi. É uma coisa natural, já está ligado no meu PC, já está ligado no meu smartphone. Então a experiência do usuário já é uma experiência natural, é diferente de você, não, vou ligar para o 3G, agora ativo tal coisa. Então eu acho que nesse sentido já tem uma prova, já é uma realidade. E esse ano, se você for dar uma olhada, nós tivemos no Mobile World Congress, de 100 operadoras que comentaram sobre a utilização de Wi-Fi, formas de eu melhorar o meu offload, né, da minha rede de rádio tradicional. 100 dessas operadoras falaram que através de uma tecnologia de small cell, 80% em cima de Wi-Fi. Okay. Ahora, hablamos de Wi-Fi siempre como una forma de el operador ahorrarse dinero porque consigue desviar tráfico de una red cara a una red más barata. Pero, ¿qué es más importante? ¿Este ahorro o que el operador no deje de tener visibilidad del usuario? Porque hoy en día, si yo me conecto a una red Wi-Fi, el operador pierde visibilidad. Ya no sabe lo que estoy haciendo. Pierde visibilidad. Es importante tener visibilidad en Wi-Fi, que cuando el usuario se conecte, el operador pueda seguir manteniendo ciertos niveles de calidad y sepa qué está haciendo el usuario para seguir mejorando las ofertas. Na realidade, essa infraestrutura de Wi-Fi para operadoras, ela evoluiu muito. Então você hoje já tem mecanismos de identificar com uma precisão similar ao que você tem hoje numa rede rádio desse usuário dentro de uma rede Wi-Fi. Essa é um segundo grande pulo da tecnologia do Wi-Fi para operadoras. Então é essa identificação. A segunda grande coisa em relação ao Wi-Fi está em relação à percepção, que a gente chama de percepção de experiência do usuário. Hoje você nota, eu atendo o celular, se ele não der linha, se não der sinal corretamente, ou não fizer a conexão, eu ligo de novo, talvez ligo uma terceira ou quarta vez, talvez fique um pouco chateado, mas eu vou continuar ligando. Se você não tiver o sinal do teu 3G ali, dados, cheio e funcionando, você faz um download dos seus e-mails, a sua tolerância àquilo é muito baixa. Então, isso aí chama-se a percepção de experiência do usuário. O grande salto que eu disse, que é o segundo grande salto dessa tecnologia Wi-Fi para operadoras, é que hoje você consegue, mesmo em espectro não licenciado, que a tecnologia Wi-Fi é no espectro não licenciado, você consegue dar para determinar, de acordo com o usuário, uma qualidade de experiência melhor do que o Wi-Fi tradicional. É lógico que essa infraestrutura não é uma infraestrutura de um access point que você tem em casa. Você tem uma cobertura similar a uma célula, uma macrocélula, mas dentro de um ambiente de arquitetura de small cell, com Wi-Fi, mas você consegue ter, não apenas identificar o usuário, fazer o handoff de uma forma automática do seu 3G, do seu 4G, do seu 2G para o Wi-Fi, como garantir que determinados usuários tenham uma qualidade e uma percepção de experiência melhor do que outros usuários. Então isso abre um espectro também de serviços para essas operadoras, de uma forma de monetizar esse tipo de recurso de uma forma muito maior que um mundo muito novo comparado com o que você havia antigamente. Última pregunta. Los operadores móviles tradicionalmente tienen mucho miedo a las bandas sin licencia. O sea, el operador siempre quiere tener la garantía de que el espectro que él está usando es un espectro que solo puede usar él y le da una garantía de servicio. Cuando vamos a Wi-Fi, en el pasado se decía que un horno microondas podía interferir con la señal. ¿Qué va a pasar si todos los operadores, los ISPs, las cableras, empiezan a poner puntos Wi-Fi por todos lados, muy cerca unos de otros? ¿Está la tecnología preparada para lidiar con potenciales problemas de interferencia
en caso de que haya una explosión de puntos Wi-Fi en zonas muy pequeñas y hay una gran densidad de puntos Wi-Fi en la misma banda, claro, en 2,5. Sim, você, outra vez, não existe bala de prata. Então, sendo muito honesto, a experiência que nós vemos, Brasil ainda e América Latina, você ainda tem muito pouco hotspot comparado com países envolvidos como Inglaterra, Estados Unidos, hoje. Crescendo muito, a perspectiva de crescimento na América Latina é estrondosa comparado com o resto do mundo. Mas a experiência que nós temos em todos esses países de primeiro mundo, que você já tem quase 800 mil hotspots no mundo inteiro, foi de que a primeira experiência foi que muito raramente você tem duas operadoras cobrindo o mesmo hotspot. Muitas vezes elas fazem compartilhamento. Essa é a primeira experiência que nós vimos. Seguramente, na hora que, se você tiver uma situação em que você vai ter várias operadoras compartilhando o mesmo espectro não licenciado no mesmo hotspot, inevitavelmente vai haver interferências. Não há mágica, não há bala de prata. Existe mecanismo de você reduzir e mitigar esse tipo de coisa. Existe sim, hoje inclusive essa tecnologia de SP Wi-Fi permite esse tipo de coisa, mas outra vez, quando você tiver muito mais de 2, 3 operadoras, aí não vai ter milagre, você vai ter essa limitação. Okay. Tá? Bueno, muchas gracias por haber venido. Eu agradeço a oportunidade. Por haber aceptado el español y te espero la próxima. Muito obrigado aí. Gracias. Sucesso.